Eu vou te mostrar agora todas as etapas que você tem que seguir se quiser abrir e gerenciar uma empresa do jeito certo e ter grandes chances de ter um negócio bem sucedido. Tudo isso usando o método Roteiro de Excelência em Business, onde você vai poder seguir com toda segurança para estruturar a abertura do seu negócio. Esse vídeo é para quem sonha em abrir uma empresa do jeito certo, que sabe que precisa planejar, fazer conta e gerenciar muito bem, mas não tem um conhecimento necessário para isso e acaba sentindo muito medo e insegurança. Ou seja, que sabe que vai ter que trabalhar ao invés de querer tudo mastigado. Eu resolvi me dedicar à elaboração desse método porque, sinceramente, eu sempre sonhei em viver do meu próprio negócio. Eu já trabalhei em empresas muito boas e outras que sequer o dono sabia que eu existia. E o que mais me incomodava era como as pessoas eram descartáveis. Bastava vir alguma decisão de cima para baixo que eu via um monte de pai e mãe de família perder o emprego de uma hora para outra. Mas a verdade é que eu sempre tive vontade de abrir a minha empresa. Para mim não faz sentido a gente ficar refém de um único salário que de repente eu posso perder por causa de uma decisão ou um momento ruim que eu esteja passando. Eu trabalhei como CLT desde 2004 até 2018 em grandes empresas onde eu aprendi e me desenvolvi muito, mas eu sempre me incomodei em não trabalhar para realizar o meu próprio sonho. Lá atrás eu tentei mudar esse pensamento e aprender a gostar de ser funcionário, de trabalhar em uma boa empresa, poder crescer e aprender, mas realmente eu não consegui. E como eu não fui atrás do meu sonho, a necessidade me obrigou. Em 2018 eu fui demitido da última empresa que eu trabalhei em apenas 15 dias. Só para você entender, eu passei uma semana em treinamento lá em Curitiba, voltei para Natal, não tive oportunidade nem de conhecer a minha gerente e quando ela veio para cá, foi só para me demitir, dizendo que o mercado aqui não era bom para o negócio da empresa, então eles não tinham o que fazer comigo. Olha que absurdo, nessa época meu filho só tinha 2 anos de idade e eu me peguei sem saber como cuidar dele. Felizmente, um amigo meu que trabalhava com consultoria me ligou e perguntou se eu topava fazer um projeto na área comercial para um grupo de pequenas indústrias aqui no estado. Eu nunca tinha feito nada desse tipo, mas eu topei na hora, estava precisando. O projeto deu super certo e graças a isso, nos últimos 4 anos, eu consolidei o meu trabalho como consultor empresarial e já fiz muita coisa interessante nesse tempo. E foi com esses projetos que eu vi o quanto as pessoas são carentes de conhecimento gerencial. Na maioria das empresas que eu atendi, eu percebi que o dono começava um pequeno negócio só para poder simplesmente sobreviver e esse negócio foi crescendo, foi dando certo até ganhar um porte considerável. Mas como eles não dominavam essa parte de gestão e de planejamento, à medida que essas empresas cresciam, a bagunça crescia junto. Por causa disso, muitas delas se encontram com sérios problemas financeiros hoje. Por causa disso, muitas delas se encontram com sérios problemas financeiros simplesmente porque começaram do jeito errado. Quando eu me aprofundava nessas questões, eu via que eles não aplicavam coisas super importantes na empresa como plano de ação, PDCA, padronização de processos, plano de negócios e mais um monte de coisa. Fora isso, eu vi que em 2021 foi atualizada uma pesquisa do Sebrae que diz que quase 30% das micro e pequenas empresas fecham depois do 5º ano, porque o empresário não possui o conhecimento gerencial para tocar o negócio de maneira planejada e estruturada. Olha só, não é pandemia, não é economia, não é política, é falta de conhecimento. E se esses empresários soubessem como fazer a coisa do jeito certo desde o início, a realidade das pessoas seria com certeza muito melhor. E foi juntando a minha experiência dos últimos 18 anos, a carência de conhecimento de alguns empresários que eu atendi e esse dado assustador do Sebrae que eu resolvi montar o Roteiro de Excelência em Business, que tem essa proposta de ensinar as pessoas a abrirem a sua empresa do jeito certo, de uma maneira descomplicada e com muitas ferramentas que te guiam nesse caminho. Aqui você vai conhecer o método e saber tudo o que é necessário para planejar a abertura de uma empresa. Mas se você quiser se aprofundar, aprendendo como fazer isso e ter acesso às ferramentas que eu vou mostrar nesse vídeo, vai ter um botão de compra para você adquirir o curso. Vai ter também uma opção para você me mandar uma mensagem no WhatsApp se quiser conversar comigo e tirar alguma dúvida. Eu escolhi começar falando do jeito errado de abrir o seu negócio. Eu listei aqui os 5 maiores erros que uma pessoa comete na hora de abrir uma empresa. O primeiro é abrir uma empresa pelo motivo errado. Eu já cometi esse erro. Toda vez que eu passava por algum estresse ou frustração no trabalho, uma das primeiras coisas que eu falava era que não valia a
pena trabalhar para os outros e que ia chutar o balde. Tem gente que resolve abrir um negócio só porque alguém foi lá e abriu um também, aí para mostrar que também consegue, o cara vai lá se aventurar. E tem gente também que quer abrir um negócio só porque viu em algum lugar que determinado nicho de mercado é muito bom para ganhar dinheiro. Tá errado pensar assim, porque a vontade de abrir uma empresa vem de dentro e não de algo externo. Você tem que sentir que existe um sentido real em percorrer todas as etapas de se abrir um negócio, porque não é fácil, vou ser sincero com você, é difícil, mas é muito prazeroso. Por que você abriria um restaurante se você odeia cozinhar? Faz sentido? É só porque você acha que dá dinheiro? É porque você acha que é mais fácil do que trabalhar com outra coisa? Não faz o menor sentido. Parece romântico, mas não é. Ter empresa significa que toda hora o seu vai estar na reta e que toda e qualquer decisão que você tomar vai ter um impacto enorme nos resultados, tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Empreender só tem glamour para quem não é empresário e está vendo tudo do lado de fora. Nos bastidores tem muita relação e que exige um nível de maturidade muito alto, mas é extremamente prazeroso e recompensador fazer o que se acredita. Então, o nicho que você quer atuar tem que fazer sentido para você. E eu demorei para aprender isso. Para entender isso, você tem que descobrir o seu propósito. Qual é o sentido da sua empresa existir? Existe até um termo em japonês que significa Ikigai, que é justamente isso, é a razão de existir. Ela defende que para encontrar o seu propósito, você precisa responder o seguinte: no que você é bom, o que você acredita que são os seus talentos, o que você ama fazer, sejam elas atividades profissionais ou pessoais, como você pode ajudar as pessoas com seus talentos. Nesse momento não é ainda uma ideia de negócio, mas sim algumas soluções que você pode entregar para as pessoas. E como você pode viver disso? Aí sim, é quando você pode pensar em alguma ideia de negócio. Um exemplo no que você é bom seria, por exemplo, programação, futebol, tocar violão, cozinhar, enfim. E o que você ama fazer poderia ser comunicar com pessoas, viajar, sair com os amigos, estudar coisas da sua área de atuação, enfim. Quando você vai para o como você pode ajudar as pessoas com seus talentos, é quando você pensa em como pode resolver os problemas dos outros. Baseado nas primeiras perguntas, você pode dizer o seguinte, que uma solução seria ensinar pessoas sobre programação, porque você é bom em programação e ama se comunicar com pessoas. Ou já que você é bom em cozinhar e gosta de viajar, então poderia dar dicas para as pessoas que buscam informações sobre roteiros gastronômicos. Olha como às vezes você fica com um monte de opção que pode não fazer o menor sentido, mas é nesse momento que você começa a eliminar o que você não se vê fazendo e foca naquilo que você acredita mais. Por último, baseado nessas soluções que você listou, para saber como você pode viver disso, começa a listar algumas opções de negócios que entreguem essas soluções que você acredita que teria bons resultados, porque você é muito bom e ama fazer isso. Para facilitar essa decisão para os meus alunos, eu montei uma ferramenta em Excel para eles, onde eles podem preencher essas perguntas e lá no final eles têm a resposta estruturada. Eu vou colocar a foto rapidinho para vocês conhecerem. Mas se você já tem uma ideia de negócio definida, esse exercício ajuda a ter certeza se é isso que você quer realmente, e se você não sabe ainda o que vai querer abrir, ele serve para te ajudar a encontrar essa resposta. O segundo erro é comparar o capítulo 1 da sua vida com o capítulo 20 de outra pessoa. É legal ter algumas referências para se inspirar sim, mas é perigoso se você passar muito tempo fazendo isso, porque em algum momento você pode achar que quando abrir a sua empresa vai ter os mesmos super resultados que a outra pessoa tem em um curto espaço de tempo. Por exemplo, você pode ser super fã e consumir os conteúdos do Kaito Maia, que é o fundador do Chili Beans, e você é doido para abrir uma empresa para viver o glamour que você acha que ele vive. Cada um tem a sua própria jornada e na maioria das vezes a gente só vê o lado bom do outro. Algumas pessoas esquecem que qualquer um sente medo, insegurança, que a pessoa erra, se arrepende, acha que não vai conseguir e que muitos precisam recomeçar depois de um tombo. Tem gente que acha que não vai errar durante uma caminhada até ter um negócio funcionando. E essa ilusão pode fazer você desistir de viver do seu sonho, porque na primeira queda você vai ter um choque de realidade, aí você vai ver na prática que empreender é errar e aprender constantemente. Então, se você tem essa tendência de se comparar,
para de fazer isso imediatamente. Cada pessoa tem o seu momento e a sua velocidade de realizar as coisas. O terceiro erro é abrir um negócio sem saber o que esperar no primeiro ano. Todo mundo quer que a sua empresa dê certo, mas o que é dar certo? É pagar conta? É ter um bom salário? É gerar emprego? É recuperar um investimento? O primeiro ano de uma empresa ele é crucial. É quando você aprende a lidar com clientes, funcionários, fornecedores e concorrentes. Tudo é uma adaptação. É quando você sai do campo teórico e vai para a prática. Você precisa saber muito bem o que vai querer alcançar. Por isso é importante traçar uma meta, mas faça isso com muito pé no chão. Por exemplo, o seu primeiro ano pode ser recuperar 20% do que você investiu ou ter uma rentabilidade de 5%, mesmo que esse lucro não pague o seu investimento. Quando você define isso, todos os dias você vai acordar e saber o que precisa fazer e onde precisa chegar. E aos poucos, depois de conhecer a realidade na prática, você vai ajustando essa meta. Pode parecer besteira, mas não é. E se você não souber o que quer, como vai ser o seu dia a dia? Vai ser para pagar conta? Você vai correr atrás do quê? Se você não tem nenhuma referência, como vai saber se está indo bem ou mal? O quarto erro é começar um negócio no achismo. Você pode ter uma super ideia, mas ela só pode ser boa na sua cabeça. O que mais eu vejo as pessoas falarem é assim: eu atuo nessa área há tantos anos e sempre vi essa necessidade. Você acha seguro iniciar um negócio baseado apenas no que você vivenciou? A sua experiência é maior do que o mercado inteiro? É primordial que você valide a sua ideia. Ela só é boa quando o seu público diz que é. Define esse público, as necessidades dele, os desejos deles e modo como eles consomem também. A maneira mais óbvia de conseguir essas informações é quando você faz uma pesquisa de mercado, porque o nosso conhecimento ele não é absoluto. E entender o que o cliente pensa é um passo importante para o negócio dar certo. E estruturar uma pesquisa de mercado não é algo simples, porque não existe um padrão. Então tem algumas coisas que você precisa levar em consideração, como faixa etária, sexo, como ele se comporta na hora de comprar, no que ele enxerga valor, aonde está a maior necessidade dele e quem são os concorrentes que eles costumam comprar quando querem pagar por um produto ou serviço parecido com o que você quer vender. Você pode usar esses tópicos que eu disse agora para elaborar perguntas específicas sobre eles e extrair informações que podem te ajudar muito na hora de montar a sua estratégia. Essa é a ferramenta que eu entrego para isso também lá no curso, que fica bem interessante. O quinto e último erro é confundir iniciativa com inconsequência. É muito legal ter coragem, meter a cara e começar a testar as coisas, mas você não pode confundir as coisas. Alguns começam na fé, se jogam no abismo e reza para lá embaixo ter um colchão para ele. Eles não fazem um mínimo de planejamento, não fazem conta, não precificam corretamente, ou seja, se comportam como se a vida fosse um filme com final feliz. É importante você correr riscos, mas eles precisam ser calculados. Sabe exatamente os seus custos, impostos, gastos e todo e qualquer número da sua empresa para você saber até onde você pode ir. Você precisa entender qual o seu markup, a sua margem, a sua capacidade de entregar o que você quer vender. Então, é essencial você montar a sua estratégia antes de ir para o campo e com as expectativas muito bem alinhadas. Existem muitas outras maneiras de não começar um negócio, mas essas são as mais graves. A gente escuta muito falar hoje em dia de encontrar diferenciais, inovação, experiência do cliente, presença nas redes sociais. Isso é importante, mas alguns esquecem de algo mais importante que vem antes de tudo isso, que é o básico. Não adianta querer cozinhar um prato super sofisticado se você não sabe nem fritar um ovo. O básico é planejar, executar, melhorar continuamente e padronizar processos na sua empresa. É saber montar um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. É saber implementar uma ferramenta de plano de ação, uma rotina de melhoria contínua. É saber gerenciar o seu negócio internamente, sabendo identificar e resolver problemas, melhorar o que já funciona e criar novas padronizações sempre que tiver oportunidade para que você seja cada vez mais produtivo. Não adianta contratar uma empresa de marketing digital para cuidar da imagem online da sua empresa esperando que eles te entreguem a fórmula mágica para faturar milhões se você não tem sequer uma proposta de negócio bem definida. Algumas pessoas até sabem disso, mas não sabem como organizar isso na prática. O roteiro de excelência business se baseia nisso, em mostrar todas as etapas que você vai precisar percorrer até ter uma empresa funcionando. E como eu sei que nem todos têm a mesma formação em administração que eu fiz tudo de um jeito descomplicado e com ferramentas que você vai preencher que vão te ajudar a fazer
todo o planejamento, já que até para quem é da área, às vezes esses conceitos são muito abstratos. Essa é a grande vantagem das ferramentas. E o bacana é que não vai ter como você esquecer esse passo a passo. E é bem capaz que a partir de agora, toda vez que você vê alguma coisa sobre como abrir uma empresa, você vai lembrar de mim. Eu dei 2 spoilers agora há pouco, quando eu falei dos erros na hora de abrir uma empresa e expliquei sobre Ikigai e sobre a validação da ideia. Então essas são as primeiras decisões que você vai precisar tomar antes de sequer começar a escrever sobre a sua empresa. Aí o próximo passo vai ser estudar todos os aspectos que você vai precisar saber para estruturar a sua ideia. É o famoso plano de negócios que quase todo mundo sabe, mas poucos realmente conseguem fazer. Para quem não sabe o que é, plano de negócios é o grande GPS do empresário. É um documento que tem todos os elementos necessários para abrir uma empresa e que serve como guia para a execução na prática e te ajuda a manter o foco. E são esses elementos que eu vou te apresentar agora. Tem um erro clássico que a pessoa comete quando começa a escrever o plano de negócios, que é não estudar o real potencial do seu mercado. Só porque ela viu que na pesquisa de mercado que ela fez as pessoas se interessaram pelo que ela quer oferecer, ela se joga achando que só essas informações são suficientes e esquece de entender o tamanho e o potencial do mercado que ela está entrando. Isso é importante para a construção da sua estratégia e para entender a sua realidade. Tem 5 pontos que você precisa considerar para entender se o que você quer abrir é uma oportunidade. O primeiro é o ciclo de vida do seu produto. Você precisa entender em qual momento do ciclo de vida do seu produto ele está. Ele é uma novidade, já é conhecido e consumido, está numa tendência de queda e prestes a ser substituído por alguma outra coisa. Ter essa resposta vai te ajudar a tomar a decisão de adaptar o seu produto ou o seu serviço a essa realidade. Para você entender a importância disso, pensa nas pessoas que não acreditaram que o DVD iria desaparecer. A segunda coisa é o seguinte: como o seu mercado está se comportando? Ele está aquecido ou não? Para onde ele está caminhando? Quais são os principais indicadores que validam essa informação? Ter uma fonte de dados confiável, como o Sebrae, por exemplo, sobre essas questões é primordial. O terceiro é quais são as suas barreiras de entrada, o que vai te atrapalhar na hora de entrar no mercado. É o governo, é um gigante que pode te engolir, é uma regulamentação, enfim. O quarto ponto é o tamanho em reais do seu mercado e qual o tamanho da fatia que você pode conseguir nele considerando a sua estratégia de entrada, a sua experiência, enfim. O quinto ponto é qual é o potencial de lucro desse mercado. Basicamente, é você saber se as empresas que atuam nele trabalham com margens apertadas ou margens folgadas e como elas montam as suas estratégias em cima disso. Então pense em complementar a sua pesquisa de mercado com essas informações que eu acabei de falar. Olha como fica muito mais rico ter isso na mão. A próxima seção do seu plano é a definição do negócio, que é a identidade da sua empresa e o que você quer que ela seja. Para isso, você dá uma ideia geral do conceito da empresa e depois explica detalhadamente o que é e o que você se propõe. Você diz qual a oportunidade que você quer aproveitar, como você vai faturar, se é vendendo, se é alugando, se é ensinando, enfim, aonde você quer chegar com o seu negócio, que é a sua visão de futuro, e por último, aonde ela vai estar localizada. Outra coisa super importante que você precisa escrever no plano é sobre o mercado e a concorrência. Você pode aproveitar algumas informações das etapas de análise, de oportunidade e descrição do negócio, mas agora você acrescenta mais detalhes que não foram abordados, como o futuro do seu mercado, o que pode interferir no seu resultado, por que ele é promissor, quais são as ameaças, as oportunidades, como seus concorrentes trabalham, como eles tomam decisões, com que velocidade, como é o produto dele em relação ao seu, como eles lidam com as mudanças e etc. Aí vem a próxima seção, que é muito simples, é a formação da liderança. E eu não me refiro só aos sócios, aqui você pode colocar todos os líderes que você vai precisar, mesmo que ainda não tenha contratado, onde sem eles a sua empresa não funcionaria. Pense em quem é essencial na sua empresa, na experiência que essas pessoas têm ou que vão precisar ter, se as áreas se complementam, etc. E como eu disse, mesmo que a função não seja ocupada, você coloca porque futuramente você vai precisar preencher essa posição. Depois disso, você vai para a seção de produtos e serviços. Aqui você considera o seguinte: benefícios, a necessidade que ele atende, a tecnologia envolvida nele e ciclo de vida, claro. Em seguida, tem a seção de estrutura e operações, onde você vai escrever todas as informações que você considera importantes e que não foram citadas nas sessões anteriores, tipo como evoluir constantemente o seu produto, parcerias, tecnologias, produção pós-venda, enfim. Aí vem a seção mais legal do plano, que é marketing e vendas. Você vai responder 3 perguntas basicamente: como você vai implementar a sua ideia,
qual a previsão de vendas e como você vai vender. Você vai falar sobre posicionamento de produto, política de preços, como vai distribuir o seu produto e como vai divulgar e fazer as pessoas se interessarem. Nessa etapa você vai precisar ser muito pé no chão, porque existe uma grande diferença entre o que você quer atingir e o que a sua estrutura realmente consegue entregar. Em seguida você escreve a seção de estratégia de crescimento, que nada mais é do que construir ações práticas para atingir uma meta, mostrando o que é e como você vai fazer isso. E como não é fácil prever o futuro, você usa a matriz SWOT para entender o cenário interno e externo do seu negócio. A matriz SWOT é uma ferramenta que te ajuda a definir no que você é bom e o que você não é dentro da sua empresa e as ameaças e oportunidades que o seu mercado apresenta. Depois dessa análise é que você vai conseguir construir uma meta desafiadora, mas possível de ser atingida. Aí depois de tudo isso você vai para a seção de finanças. É o momento em que você transforma em números tudo que você escreveu. É nessa etapa que você vai colocar desde o valor do investimento para abrir a sua empresa, mostrando cada etapa da construção do seu negócio, até a projeção de faturamento nos próximos, 5 anos. Aqui você vai mostrar a evolução dos seus resultados depois que aplicar a estratégia que você definiu. Aí, como você vai apresentar essas informações por período, vai ficar fácil de entender que talvez no início você trabalhe no vermelho até chegar ao período que você começa a ter lucro, até chegar à parte que você recupera o investimento. Para isso você monta uma tabela com todas as informações e valores que você está considerando. Aí, para fechar o seu plano de negócio com chave de ouro, você escreve o sumário executivo. Ele é a vitrine do seu plano e serve para chamar a atenção do leitor e despertar o interesse dele em ler todo esse documento. Ele é um resumo de todo o plano que aborda de uma maneira superficial, mas bem interessante o que você escreveu. E o maior erro que as pessoas cometem nesse momento é copiar trechos de outras sessões para compor essa etapa. Aqui você tem que ser original. Basicamente você escreve no máximo um parágrafo para cada tópico do plano, mostrando números mais gerais que impactem quem lê e informando que todos os detalhes vão estar descritos no decorrer do documento. Aí você pega esse capítulo que você escreveu por último e joga no início, porque como eu disse, ele é a vitrine, ele é a introdução. Eu sei que eu falei muita coisa agora, mas não se preocupe que eu também tenho uma ferramenta com todas essas seções do plano de negócios. Olha só como tá legal. Cada aba do menu é um capítulo que você vai escrever de uma maneira muito fluida e produtiva. Olha só, a gente falou sobre os 5 erros na hora de abrir uma empresa, de encontrar o seu negócio ideal, de validar a ideia com o seu público e como construir o seu plano de negócios. Só com isso já é possível planejar a abertura da sua empresa. Mas o que falta agora é o depois das portas se abrirem. É a sua rotina de gerenciamento no dia a dia. Como ela vai ser? Como você vai resolver problemas? Como vai estruturar o modo de trabalhar? Como vai definir as funções, como vai construir e padronizar os processos. Logo de cara, você precisa conhecer as ferramentas coringas de todo empreendedor. A primeira delas é o plano de ação, que serve para a construção de estratégias quando alguma coisa dá errado na sua empresa ou quando você quer atingir algum objetivo específico. Eu gosto de trabalhar muito com 5W2H, que mostra que a gente precisa responder 7 perguntas para colocar uma estratégia em prática. O que vai ser feito, por que vai ser feito, aonde vai ser feito, quando, quem é o responsável, como vai ser feito e quanto isso tudo vai custar. Um exemplo seria uma empresa que precisa resolver um problema de queda de vendas. Primeiro, o que vai ser feito? Poderia ser ações de vendas com descontos e brindes no site e nas redes sociais. Segundo, por quê? Para atrair a atenção do público-alvo. Terceiro, aonde vai ser feito? No Instagram, no Facebook, no site. O quarto, que é o quando? De 1 a 30 do mês. E o responsável vai ser o gerente de marketing. O sexto é como vai ser feito? Através de anúncios específicos focados na necessidade do público. O sétimo é quanto isso tudo vai custar? Sei lá, R$1.000. Você pode construir mais de uma ação para resolver o mesmo problema. Só toma cuidado para não construir muitas ações e não executar com qualidade, prejudicando o resultado final. E tem uma coisa muito importante que você precisa fazer antes de construir o plano de ação, que é levantar a causa certa do problema. Nesse exemplo, a gente fez um plano simples para reverter a queda nas vendas, mas antes dessa etapa, o empresário precisa saber se realmente a causa das vendas estarem ruins é a falta de ações de marketing nas redes sociais. Nesse caso, eu vou fazer de conta que sim, por uma questão didática, mas é extremamente necessário você conversar com as pessoas sobre o porquê de o problema em vendas ter acontecido. As pessoas podem dizer que as vendas caíram porque a qualidade do produto
produto não está tão boa. Aí você precisa descobrir por que isso acontece. Ou que o prazo de entrega é muito longo, então você precisa saber o porquê disso e se perguntar por que demora tanto para o produto chegar no cliente. E só depois construir ações que vão resolver as causas reais que fazem esses problemas acontecerem. Senão você fica jogando com achismo e isso geralmente dá muito errado. Se você fizer isso, existem chances reais do seu plano funcionar. Eu montei a ferramenta do plano de negócios do curso pensando justamente nessa sequência de raciocínio e que ajuda bastante os alunos a executarem tudo de um jeito muito mais fácil. Mas não basta você só saber o que fazer para resolver um problema na sua empresa, porque até agora está tudo na teoria lá no 5W2H. Você precisa saber como executar na prática do jeito certo para poder atingir o objetivo que você deseja. É aí que entra o conceito de PDCA, que nada mais é do que seguir 4 etapas para saber se o que você planejou funciona. Na primeira etapa, você planeja como vai executar as ações. É quando você define como vai acompanhar o plano, ou seja, você monta os seus indicadores de desempenho, constrói a sua ferramenta de acompanhamento, pode ser uma planilha Excel, pode ser um PDF ou um quadro na parede e passa para as pessoas envolvidas. Em seguida, você bota para rodar para testar tudo que você planejou. Aí você lembra que você colocou um prazo lá no seu plano de ação? Depois que você fizer isso, antes de acabar esse prazo, você vai para a etapa de checagem. É quando você analisa, usando a ferramenta que você criou, se na prática as ações que você definiu funcionam. Se não estiverem funcionando, você analisa tudo e vê o que está dando errado para poder corrigir e testar novamente enquanto tem tempo. Olha só como isso é importante. Você está descobrindo algum problema no seu plano antes do prazo acabar e está tendo a chance de corrigir. Depois de um tempo, você checa de novo para ver se agora você acertou. Se depois de checar você vê que o plano funcionou, além de resolver um problema e atingir um objetivo, você vai para a última etapa, que é padronizar um novo jeito de trabalhar que deu certo. Fazendo isso, aos poucos, você aumenta cada vez mais a produtividade da sua empresa. E para não correr o risco de você ficar perdido com esse raciocínio, eu também entrego uma ferramenta de PDCA para te orientar. A última ferramenta coringa que eu vou te passar é a de tomada de decisão estruturada. Como o nome diz, ela te ajuda a tomar decisões importantes, analisando os pós e contras de qualquer cenário através de pontuações. Se, por exemplo, você quer decidir se monta uma loja em outra cidade, basta colocar essa dúvida na planilha e preencher as 4 perguntas essenciais, que são: o que você ganha se abrir uma nova loja, o que você perde com isso, o que você ganha se desistir de abrir essa loja e o que você perde se não abrir a loja. Para cada pergunta dessas, você coloca várias respostas com uma nota de 0 a 10 para cada uma delas e no final você vai ter uma análise se é melhor ou não seguir com essa ideia, levando em consideração as suas próprias respostas. Com todas essas ferramentas, o seu plano de negócios na mão, você está pronto para abrir a sua empresa. Mas como eu disse, é necessário saber gerenciar o seu negócio no dia a dia e para isso você precisa se desenvolver como gestor. Você vai precisar de uma coisa importantíssima que quase ninguém faz, inclusive seu concorrente, que é o mapeamento e padronização de processos. Ter processos bem definidos significa saber exatamente como trabalhar corretamente todos os dias para ter o máximo de produtividade possível. Imagine que você começou a sua empresa sozinho e aos poucos ela foi crescendo. Você tem tudo na sua cabeça. Você sabe controlar o financeiro, as vendas, o estoque, a contabilidade, etc. Aí você decide contratar pessoas e aí começa toda a confusão. Como você trabalhou sozinho por muito tempo, nunca precisou escrever num papel como as coisas eram feitas. Mas agora você precisa treinar alguém e não tem nenhum manual ou documento ou um fluxograma escrito. Se você já teve a sensação de saber alguma coisa, mas não conseguia explicar do jeito que estava na sua cabeça, você sabe do que eu estou falando. E é isso que acontece quando você não tem processos definidos na sua empresa. Na grande maioria das vezes, o seu funcionário vai aprender no fogo da batalha, perdendo muito tempo, perdendo muita energia, com sério risco de se desmotivar e de te abandonar também. E desenvolvendo o próprio jeito de fazer as coisas que muitas vezes é bom para ele, mas não é bom para a sua empresa. Imagine isso acontecendo no seu financeiro, até roubo pode ter. Por isso, fazer a estruturação correta das atividades, com o modo de trabalho bem definido e tendo tudo isso documentado, vai te poupar muita dor de cabeça e contribuir muito para o crescimento do seu negócio. E eu ensino isso de um jeito bem legal no roteiro de Excelência em Business. Além disso, você vai saber como trabalhar para melhorar seus resultados, resolver problemas usando as ferramentas coringas que eu mostrei, como manter o bom desempenho no trabalho, como melhorar continuamente a sua gestão e os seus processos também. Vai entender sobre qualidade,
como extrair o melhor da sua equipe, mesmo que você ainda não tenha contratado, e mais um monte de coisa que eu acredito de verdade que vai te ajudar não só no momento inicial da abertura da sua empresa, mas no crescimento dela também. Então, se você quiser saber mais sobre como estruturar a abertura da sua empresa, acessando todas essas ferramentas que você viu aqui, tem a opção de compra do curso. Ele é dividido em módulos, 100% online e com acesso imediato. Lá você vai encontrar as ferramentas para download para começar a usar imediatamente. No primeiro módulo, você vai ver como encontrar o seu negócio ideal ou realmente ter a certeza se o que você quer abrir vai te trazer satisfação. Além disso, você vai aprender a definir o seu público e validar a sua ideia. Lá já tem uma ferramenta bem legal para elaborar a sua pesquisa de mercado que vai te ajudar muito, eu tenho certeza. No segundo módulo, você vai colocar a mão na massa. É a hora de fazer o seu plano de negócios. Lá você vai baixar a ferramenta que mostra todas as etapas que você vai precisar preencher para produzir esse documento que vai ser o grande guia prático para realizar o seu sonho. O terceiro módulo é todo dedicado às ferramentas coringas que vão te ajudar em várias situações no dia a dia de um modo muito prático, muito didático, muito visual. Você também vai poder baixar todas elas. É o tipo de coisa que você vai poder guardar para o resto da vida. O quarto módulo foi feito para te mostrar o jeito certo de trabalhar no dia a dia no que se refere ao seu gerenciamento. Você vai saber como resolver problemas e extrair o melhor de toda a estrutura que você tem. O quinto módulo vai ser todo dedicado à construção dos processos da sua empresa para que ela funcione da melhor maneira possível, te ajudando no seu gerenciamento, no treinamento e reciclagem do seu time e melhorando cada vez mais a sua produtividade, porque você vai saber o que e como fazer para sempre conseguir resultados melhores. Todo esse conteúdo foi produzido para quem não tem formação em administração e por isso não tem o conhecimento necessário para fazer tudo de um jeito organizado. E o melhor é que pode ser aplicado a qualquer tipo de empresa, de qualquer tamanho. E mesmo sendo online, você não vai estar sozinho. Tem um e-mail de contato onde você vai poder mandar todas as suas dúvidas e eu mesmo vou responder. Além do que, as dúvidas de outros alunos vão virar vídeos no YouTube que você também vai poder acessar e consumir esse conteúdo, porque futuramente pode ser a sua dúvida também. E se você ainda está em dúvida, não tem problema. Me manda uma pergunta pelo WhatsApp que a gente conversa até você ficar confortável. O curso tem garantia de 7 dias, se caso você quiser reembolso, e você vai poder acessar as aulas durante 2 anos para poder aplicar tudo com calma. Então eu sugiro que você assista às aulas e vá escrevendo tudo aos poucos. Então se você quer entrar nessa turma das pessoas que querem abrir e gerenciar uma empresa do jeito certo, clica no botão abaixo e faz sua inscrição para ter acesso imediato às aulas e às ferramentas também. Já na primeira aula tem a ferramenta de definição de propósito do seu negócio que ficou muito legal. Eu te vejo lá e um grande abraço.